Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de mandarmos os salves, quero apresentar para vocês os nossos parceiros aqui do canal, Rubro Negro Raiz 09 e canal Flá Tavares. Peço para que vocês deem uma passadinha no canal deles e se inscrevam. O link estará na descrição desse vídeo. Agora, vamos mandar um salve para nossos amigos Roberto dos Santos, de Vitória, Espírito Santo, e Carlitos Telves, de Taguatinga, Brasília. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos começar esse vídeo falando sobre Fernando Hierro, pois técnico é oferecido e entra para a lista de alternativas do Flamengo. O vice de futebol Marcos Braz está em Portugal para dar sequência na busca pelo sucessor de Jorge Jesus. Mas há a possibilidade de tomar um cafezinho também na Espanha. Com o Flamengo em alta, o leque de opções está grande e mais um nome foi oferecido: Fernando Hierro, técnico da Espanha na última Copa do Mundo. A diretoria ainda não tem um alvo principal definido. A ideia é ampliar a análise e ter conversas olho no olho para afunilar o processo seletivo. Também estão no radar nomes como o dos portugueses Leonardo Jardim e Carlos Carvalhal e do espanhol Dominique Torrent. Mas a relação de treinadores oferecidos é ainda maior e tem, por exemplo, Javier Aguirre, ex-seleção do México, Atlético de Madrid e Leganés. Hierro vê com bons olhos o desafio que seria assumir o Flamengo após mais de 2 anos sem treinar uma equipe. Antes de se tornar técnico, o ex-zagueiro foi dirigente da Espanha e do Málaga. A principal experiência à beira do campo foi em 2016, no comando do Oviedo. Terminou a temporada 2016-2017 em 8º lugar. Antes, entre 2014 e 2015, havia sido assistente de Carlo Ancelotti no Real Madrid. Após a passagem pelo Oviedo, o técnico Hierro voltou a ser diretor da Espanha em 2017. Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, foi nomeado o técnico da equipe depois que Julen Lopetegui foi demitido dias antes do início do Mundial, depois de ser anunciado pelo Real Madrid. Na Copa, Hierro comandou a Fúria em 4 jogos. Sua seleção foi eliminada nas oitavas de final pela Rússia após a disputa de pênaltis. Agora, vamos falar sobre Léo Pereira, pois o jogador diz estar completamente focado no Flamengo, depois de saber sobre o interesse do Benfica. O zagueiro Léo Pereira foi um dos reforços do Flamengo nessa temporada. Com a ida de Pablo Mari para o Arsenal da Inglaterra, o jogador acabou ganhando a confiança do então técnico Jorge Jesus e foi titular em algumas partidas ao lado de Rodrigo Caio. Com a ida de Jorge Jesus para o Benfica de Portugal, a imprensa portuguesa apontou Léo Pereira como um dos possíveis reforços do clube para a próxima temporada. Porém, em entrevista ao jornal Lance, o zagueiro garantiu que o foco é o Flamengo. Essas especulações eu deixo para o meu empresário tomar conta. Não me envolvo, estou completamente focado no Flamengo. O Flamengo investiu cerca de 7 milhões de euros em Léo Pereira, de 24 anos, cerca de 32 milhões de reais na cotação da época. Sob o comando de Jorge Jesus, o zagueiro se tornou o defensor com mais minutos em campo. Foram 13 jogos na atual temporada. Agora vamos falar sobre Filipe Luís, pois o jogador completa um ano de Flamengo esbanjando categoria e colecionando títulos. O Flamengo tem investido bastante no elenco. Entre as principais contratações dos últimos anos, o rubro-negro anunciou o lateral esquerdo Filipe Luís, colecionador de passagens pela seleção brasileira. No dia 23 de junho de 2019, o jogador foi apresentado pelo mais querido. Há exatamente um ano após a sua chegada, o Mengão comemorou o aniversário do jogador no clube.
Através do perfil oficial, o Fla relembrou os títulos conquistados pelo camisa 16 e anunciou que o jogador vai ser personagem principal do novo vídeo do canal infantil Flamiguinhos. O lateral esquerdo conquistou 6 troféus no Flamengo, tendo participação importante em todos. Felipe Luiz levantou a taça do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América em 2019, além da Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca em 2020. O contrato de Felipe Luiz com o Flamengo vai até o fim de 2021 e a tendência é que novos títulos sejam colocados na coleção do jogador. Desde que chegou ao mais querido, o lateral entrou em campo 36 vezes, deu 2 assistências e marcou um gol pelo mais querido. Agora vamos falar sobre Lázaro, pois joia do Flamengo tem contrato definido publicado no BID. Uma das maiores joias das categorias de base do Flamengo, o atacante Lázaro se reapresentou ao Ninho do Urubu nessa última quarta-feira, 22, e ao comando de Mauricinho retornou aos treinamentos junto com a equipe principal. Já nessa última quinta-feira, 23, o contrato definitivo do garoto do Ninho foi publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Considerado uma promessa do futebol brasileiro, Lázaro chegou a ter oportunidades com Jorge Jesus, mas sem muito espaço na equipe principal. Voltou a participar das atividades do Sub-20. Aos 17 anos, o atacante renovou com o Flamengo em 2019 e assinou o contrato até 2025, com multa rescisória na casa dos 360 milhões de reais. Cria do Flamengo e jogador da base de 18 anos, Lázaro foi destaque em todas as categorias pelas quais passou e em 2019 foi artilheiro e eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Sub-17. Campeão brasileiro Sub-20 e campeão carioca Sub-20. E a estrela de Lázaro não brilhou apenas com o manto sagrado. Pela seleção brasileira, o atacante foi um dos principais nomes da equipe na Copa do Mundo Sub-17, sendo responsável pelo gol do título brasileiro. Lázaro entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo e aos 47 balançou as redes do México, garantindo ao Brasil o tetracampeonato. Agora, vamos falar sobre o Flamengo, que voltará a pagar integralmente o salário dos jogadores. Após 2 meses com um corte de 25% dos salários dos jogadores, o Flamengo opta por não estender o acordo e voltará a pagar integralmente os vencimentos mensais do elenco profissional do clube. Porém, o Flamengo comunicou no início do mês que os funcionários do clube que recebem acima de 4 mil ainda permanecerão com o corte de 25% dos salários. Estima-se que o rubro-negro tenha economizado 12 milhões de reais com as reduções dos vencimentos. A diretoria havia combinado de conversar sobre o corte no final da temporada, mas após o final do Carioca, com a saída de Jorge Jesus ao Benfica, mudou-se o foco no rubro-negro, que corre atrás de um novo treinador para estar à frente do elenco. Enquanto o clube não anuncia o novo técnico, o interino Maurício Souza, junto com a comissão técnica do Flamengo, seguem comandando os treinamentos, visando se preparar para o início do Brasileirão que começa em agosto. E para finalizar, vamos falar sobre a Rede Globo, pois a emissora coloca 70% dos jogos do Fla no pay-per-view, para recuperar assinantes perdidos. Flamengo e Rede Globo viveram momentos tensos no início desse ano. O rubro-negro liderou o movimento da medida provisória 984, que dá ao mandante o direito exclusivo de negociar as transmissões dos jogos. A emissora, no entanto, se incomodou e entrou na justiça contra a permissão de que o Fla transmitisse as partidas do Campeonato Carioca. Em meio ao imbróglio, a Globo rompeu com os clubes e a Federação do Rio de Janeiro, mas agora a TV espera que o mais querido a ajude. Isso porque a Rede Globo perdeu cerca de 450 mil assinantes do pay-per-view durante o período da pandemia.
um quarto das pessoas que assinaram até o fim de 2019. A emissora deseja recuperar pelo menos 200 mil clientes. Para isso, colocou 70% dos jogos do Fla no pay-per-view. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Rodrigo Matos em seu blog no All Sport. O Flamengo sequer terá a partida transmitida no Sport TV, outro canal por assinatura da Rede Globo. Dos 10 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, apenas 3 passarão em TV aberta, enquanto os outros 7 estarão inseridos exclusivamente no Premiere. A emissora, no entanto, se preocupa com a intenção da Turner em usar a medida provisória para transmitir os confrontos. A Turner pegou 3 jogos do Flamengo como visitante, diante do Coritiba, Bahia e Ceará, e demonstrou o interesse em transmiti-los na TNT, ou seja, canal fechado. A Globo, no entanto, entende que assinou o contrato de exclusividade com os clubes e está inclinada a levar o embate para a justiça.